No vídeo de hoje, vamos trazer aqui uma mensagem muito pertinente, inclusive com direito a desabafo diante da situação do Bahia. Além disso, vamos trazer também novos cálculos em face do que o Bahia tem passado nesta Série A, o que é que a gente precisa para escapar. Para completar, informações a respeito do Cruzeiro, sobre mudança de treinador, também em relação à punição e, claro, números da partida e situação do Bahia na tabela. Isso e muito mais em mais um vídeo aqui do canal Bora Bahia. Vem com a gente. Fala, nação tricolor, bom dia para vocês que seguem a gente aqui no canal Bora Bahia e hoje mais um plantão do Bara, mas antes disso, aquela dica para você que quer comprar no site da Centauro, tá aqui à sua disposição, você já sabe, cupom BARA10 para garantir 10% de desconto em produtos vendidos e entregues pela Centauro e aproveitar, claro, essa Black Friday na Centauro tá até 80% off, clicou, você tem acesso a vários produtos com promoção top e aí você pode fazer sua escolha sendo vendido e entregue pela Centauro, você ainda pode aproveitar com o cupom e aumentar mais ainda esse desconto, vale muito a pena dessa geral, viu gente? Clica aqui no link fixado no primeiro comentário também na descrição do vídeo e tem acesso aos produtos da Black Friday da Centauro. Mas vamos aí ao assunto de hoje, a gente começa trazendo aqui números da partida, onde o Bahia conseguiu produzir, conseguiu render, mas não teve capacidade para converter as oportunidades em gol. Posse de bola equilibrada, a gente vê aqui, agora chama atenção, finalizações 24 do Bahia contra 6 do Atlético Paranaense e o Bahia 6 no gol contra 4 do Atlético Paranaense. A prova clara de que o Bahia buscou o jogo, buscou, não tem como negar. Ainda que também a gente tem que ter mérito aí, tem que dar mérito para Marcos Felipe. Algumas oportunidades do Atlético Paranaense, o Bahia poderia ter se prejudicado mais ainda na partida, o prejuízo poderia ter sido maior. Ele foi efetivo e conseguiu fazer alguns milagres, mas o Bahia esteve mais perto do gol, faltou qualidade na definição de jogadas e faltou qualidade na finalização mais uma vez. E de jogo em jogo, o Bahia segue se complicando. Quando o ataque não faz para completar, a defesa falha, falha de Canu de posicionamento e o Bahia acabou tomando um gol besta e acabou aí deixando escapar 3 pontos preciosíssimos em Salvador. Essa nação tricolor não merece. A verdade é essa, cada um de nós não merece o que a gente está passando. Então a informação é sobre a tabela e tá aqui, gente, a situação de tabela, a gente agora tem que acompanhar de perto esse absurdo que é a gente tá abraçado na calculadora. E tá aqui, gente, vai ter essa partida, inclusive, Fortaleza e Cruzeiro. Cruzeiro tá aqui com 37 pontos, abre o Z4, mais com 2 partidas a menos. O Vasco chegou aos 40 pontos, venceu e tá com 33 jogos, uma partida a menos, e o Bahia com 38 pontos e 34 jogos. Situação periclitante, situação inaceitável, e tá aqui, inclusive, Fortaleza e Cruzeiro, uma das partidas atrasadas do Cruzeiro vai acontecer no dia 18, sábado, agora às 8h30, então é secar para o Fortaleza vencer, e aí se você olhar aqui com a gente os próximos confrontos, a gente vai perceber aqui que temos uma tabela do Cruzeiro que também não é fácil. A gente vai ter Corinthians e Bahia na volta depois da data FIFA, e o Cruzeiro vai enfrentar o Goiás fora de casa. A partir daí, o nosso tricolor de aço enfrenta o São Paulo em casa, o Cruzeiro enfrenta o Atlético Paranaense em casa, tal qual a gente acabou saindo aí com o empate. Depois, Botafogo fora de casa, o Cruzeiro tem pela frente, e o Bahia tem o América Mineiro, provavelmente já rebaixado, e finaliza o Cruzeiro com Palmeiras, provavelmente de repente com título, e o Bahia com o Atlético Mineiro. Enfim, é essa a situação. E a verdade é uma só, a gente tem que ser pragmático agora e começar a secar mais ainda o Cruzeiro, porque de repente pode ser o Cruzeiro quem vai salvar o Bahia desse rebaixamento. Sobre o Cruzeiro tem novidade, é uma novidade que até preocupa e tá aí, gente. O Cruzeiro informa que Zé Ricardo não ocupa mais o cargo de treinador da equipe, junto com o técnico, deixa um clube auxiliar Kleber dos Santos e o preparador físico Fábio Irias. O clube agradece a dedicação e profissionalismo e deseja sucesso na sequência das carreiras profissionais. Os treinamentos da semana serão conduzidos pelo treinador da equipe sub-20, Fernando Seabra, até a definição sobre o novo técnico do Cruzeiro. Tá aí uma sobrevida ao Cruzeiro, vai tentar oxigenar o ambiente. É uma escolha, pelo visto, acertada, afinal de contas, está com a situação periclitante e a gente do lado de cá tem que torcer para que não façam uma boa escolha e continue desta forma, porque a situação do Bahia depende muito do futuro do Cruzeiro. Sobre o futuro do Cruzeiro é outra coisa que a gente tem que acompanhar. Tá aqui, gente, o site Tatiaia, a Rádio Tatiaia, trouxe essa antecipação, que eles estão prevendo pelo visto. Cruzeiro e Curitiba deverão ser punidos preventivamente pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva com jogos sem torcida, pelo período de 30 dias, devido ao confronto de torcedores durante o jogo desse sábado no estádio Dorival Brito, em Curitiba, pela 33ª rodada do Brasileiro. A informação foi apurada pela Itatiaia com integrantes do STJD. Claro, tudo em tese, ninguém antecipa voto, ninguém antecipa julgamento, mas a tendência realmente é essa. Se por um lado é bom, claro, afinal de contas perdem a força da torcida, eventualmente jogando em casa e conseguindo alguns triunfos, poderiam
reanimar a torcida, mas por outro lado pode ser até vantagem, porque a torcida pressionando poderia tirar a tranquilidade do Cruzeiro. Enfim, independente do que seja, falta ao Bahia fazer a parte dele, acompanhando de perto, claro, também secando a situação dos adversários diretos para escapar desse bendito, desse Z4. Sobre isso, vou trazer aqui agora, plantão do Paulinho, com esse trecho aqui bem curto e objetivo, falando sobre a situação do Bahia, trazendo a pontuação que o Bahia precisa para escapar, com base em cálculos matemáticos. Vamos trazer, gente, a situação de momento depois dessa rodada, para entender um pouco mais do que é que o Bahia precisa. Tá aqui. Quem está fora do Z4, se o Bahia mantiver, Z4 por aproveitamento, se o Bahia mantiver o aproveitamento atual, Inter e Fortaleza livres do rebaixamento, Santos tem que fazer mais 1 ponto, Vasco mais 3, Cruzeiro mais 6. Para quem está agora dentro da zona de rebaixamento, se o Cruzeiro, que por aproveitamento é o 16º, mantiver o aproveitamento atual, o Bahia, para escapar, tem que fazer mais 7 pontos, o Goiás mais 10 e o Curitiba está virtualmente rebaixado, porque não tem como fazer 16 pontos em 12 que vai disputar. Quero a sua opinião a partir de agora no plantão do Paulinho. O América já caiu, Curitiba está virtualmente rebaixado. Quero saber a sua opinião. Quem dessa galera aqui, 3 desses 8 que vão fazer companhia ao América e no ano que vem vão jogar a Série B, a segunda divisão do futebol. Tá aí, né, gente? Realmente uma situação inaceitável. E tá aí o cálculo. Se o Cruzeiro mantiver a média, ou seja, ele tá contabilizando os 2 jogos que o Cruzeiro falta ainda. O Cruzeiro mantendo a média, o Bahia para escapar precisa de 7 pontos. Ou seja, em 4 jogos o Bahia tem que vencer 2 e empatar 1. E tá aí a situação de momento. O Bahia enfrenta o Corinthians fora de casa, enfrenta o São Paulo em casa, enfrenta o América Mineiro fora de casa e o Atlético Mineiro em casa. Digamos assim que em tese o Bahia vencendo as 2 em casa, Atlético Mineiro e São Paulo faz 6 pontos e aí tem que vencer ou empatar com o América ou Corinthians. Situação mais do que óbvia, desesperadora do Bahia, mas nada adianta também, porque agora o Bahia é fato, não depende mais só dele, e isso precisa ficar muito claro. Depende do Cruzeiro não aproveitar os jogos, porque se o Cruzeiro vencer essas partidas que tem a menos, o Bahia entra no Z4, e aí que não passa mais a depender dele. A situação realmente é muito desesperadora. Sobre isso, gente, eu vou trazer inclusive essa postagem muito legal de nosso parceiro de bancada, Paulo Canário. Essa postagem dele tem tempo, mas é tão pertinente e tão atual que vamos trazer aqui para a gente entender e até aproveitar para falar um pouco sobre isso, né? Tá difícil. E tá aqui, gente, a mensagem dele. A gloriosa história do Esporte Clube Bahia remete ao que declara o seu hino. Ninguém nos vence em vibração. Gente, é uma mensagem de fevereiro, tá? Desde o seu primeiro ano, caracterizando o clube com uma identidade claramente perceptível, transparente e apaixonante. Nas 4 linhas, uma mística foi se consolidando em identidade em simbiose permanente com a paixão despertada, se transformando em crença, valor e cultura. Força e habilidade sempre como motores das conquistas, jogo a jogo, competição a competição, e que se transforma em um clamor do povo, quase espelhando a possibilidade da realização de desejos e compensações de frustrações do cotidiano do povo baiano. A consolidação desse ciclo identitário acontece com a conquista do bicampeonato brasileiro em 88, a afirmação de um clube forjado em aço ao longo da sua história. Somos a voz do campeão, somos do povo um clamor, Bahia, Bahia, Bahia. A jovem democracia tricolor, forte, construída de forma participativa e base para a necessária transformação e retomada de um caminho vencedor, com referência no passado glorioso, nos trouxe até o momento atual. O Bahia sempre foi o mundo para a sua nação. A camisa que segue entrando em campo carrega essa ancestralidade, essa identidade. A transformação em SAF e a compra pelo City Futebol Group não inaugura o novo Bahia, é uma continuidade e isso precisa ser respeitado. Todos sabemos que o projeto é de médio e longo prazos. Isso foi repetidamente colocado aos sócios que aprovaram a venda das ações da SAF. Mas o curto prazo é importante por respeito à nossa história, à nossa nação. Não se pode normalizar o que vem acontecendo nesse início do projeto. Somos nascidos para vencer. Todos entendemos o projeto. O projeto precisava nos entender. Esperamos que essa rota seja alterada para seguirmos juntos, a nação e o City, nessa construção. Tá aí, gente. Texto extraordinário, mais uma vez, parabéns para ele, Paulo Canário, de 24 de fevereiro. E percebam que, pelo visto, nada disto, infelizmente, aconteceu por parte do investidor. Quando a gente traz sobre isso, essa postagem é para fazer aqui, gente, um parêntese. Quem me acompanha sabe que eu não costumo fazer isso, mas é porque a gente precisa, vez e outra, desabafar. Somos seres humanos, somos torcedores, tal qual vocês. Cada um de nós carrega a nossa história nas arquibancadas do Bahia, da Fonte Nova, acompanhando de perto ou de longe o nosso tricolor de aço. Cada um tem muitas histórias para contar e cada um lida com a dor
da sua forma. Não tá fácil para ninguém, não tá fácil dormir, não tá fácil descansar, e esse Bahia, a verdade é uma só. Há anos é passageiro da agonia e a gente já está cansado de sofrer. Ninguém aguenta mais. Quem é Bahia verdadeiro está extremamente desgastado. A verdade é que ninguém tem mais energias e o Bahia tem sido um time que tem adoecido a sua torcida. Não tem dado alegrias. A verdade é que quando a gente puxa o retrospecto, por exemplo, de 2020 para cá, em 2020 o Bahia quase caía. Nas últimas rodadas se salvou. Em 2021 o Bahia foi rebaixado. Em 2022, sabe como aconteceu? O Bahia subiu com esse acesso culposo, quase não subia. E em 2023 está passando por esse tipo de situação nessa Série A. São 4 anos seguidos de martírio para a torcida, de massacre para uma torcida que criou muitas expectativas. E expectativa é mãe da frustração. Quanto maior a expectativa, maior a frustração. Quando a gente fala do Bahia de hoje, e o texto foi muito feliz quanto a isso, não significa e não isenta o médio prazo e o longo prazo serem, de repente, proveitosos, serem frutíferos, serem de alegrias. O próprio Ceni falou sobre isso na coletiva. Nada disso isenta o grande responsável por essa vergonha que estamos passando nesse curto prazo. E tem nome e sobrenome. City Futebol Group. Quem aqui está, todo mundo foi ordenado pelo City Futebol Group. Não adianta a gente fulanizar, porque, na verdade, quem é um grande responsável disso tudo é o Grupo City. Se tem Cadu Santoro, se tem Raul Aguirre, se tem treinador, se tem jogadores, se tem esse tal desse planejamento que ninguém nunca viu, se tem esse elenco que nunca foi à altura minimamente do que a gente precisava e não faltou alerta, o grande responsável é o investidor do Bahia, é o Grupo City, que pagou para ver, apostou em jogadores que não tinham esse traquejo para uma Série A, criou aí uma série de loucuras em relação a contratações, trouxe jogadores que eram meras apostas, trouxe um treinador que era mera apostas, e a gente está colhendo o fruto desse terror que foi esse pseudo planejamento trazido pelo Grupo City para o Bahia. Se foi, eventualmente, um menosprezo ao futebol brasileiro, se foi falta de planejamento, se foi erro em análise, ninguém não saberá. Afinal de contas, eles não se manifestam. Claro, eu não duvido, em médio e longo prazo a gente vai ter boas alegrias, mas o que a gente precisa é do curto prazo. O que a gente precisa é que nos próximos 30 dias a gente não caia de divisão. É algo inaceitável, na verdade já é inaceitável a gente estar passando por essa situação e mais ainda seria inaceitável a gente ser rebaixado. Eu não quero admitir essa possibilidade e quero muito que todos eles, cada um deles, unam todas as suas forças para que isso não aconteça e que sirva de lição para que seja a última vez que a gente passa por esse sofrimento tão vergonhoso, tão vexatório, que não condiz com a história do Bahia e com a grandeza de sua torcida. Fica aqui o alerta e o que eu quero muito mesmo é que naquele jogo último, Bahia Atlético Mineiro, a gente esteja livre desse terror, desse pesadelo que tem sido esse tal desse ano zero do Bahia. É bom que se diga, e aqui fica um alerta para o final desse vídeo, que ano zero não justifica esse fiasco. Primeiro porque foi prometido não títulos, mas também uma campanha estável, e isso realmente foi verbalizado. E segundo, a gente tem inúmeros exemplos de clubes que se reestruturaram quando não voltaram da B para A, é o caso do Grêmio, ou o próprio Bragantino, que começou a fazer campanhas sempre consistentes, mas porque tiveram um planejamento, tiveram mais acertos do que erros, e o Bahia não. O Bahia pagou para ver, foi irresponsável, foi negligente nas escolhas das peças para montar o seu projeto inicial, foi imprudente porque assumiu certos riscos e não reforçou o seu time, seu elenco e o seu staff, e foi inclusive imperito, porque não soube fazer as escolhas no tempo e da forma certa. Mais uma vez, fico alerta, e o que eu posso dizer é o seguinte, a gente não aguenta mais, todo mundo está esgotado com esse Bahia. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa seu like, se inscreva no canal e compartilha com geral. Acabou de assistir, clique aqui no link, fique ligado no primeiro comentário também na edição do vídeo e aproveite a Black Friday na Centauro. Tamo junto, saudações de colores e até a próxima.